para sempre cantaremos a ti louvores, ó Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que se encontra aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, sejam bem-vindos. Também você que se encontra onde o Sistema Canção Nova de Comunicação alcança, seja bem-vindo a essa celebração. Quero colocar a sua intenção, também de cada um que está aqui presente, também colocar aqui junto, com cada intenção que nos chega pelo call center, pelas nossas redes sociais, o Mateus, filho do Marquinhos, aqui da Comunidade Canção Nova, que faz aniversário hoje. E quero colocar cada intenção do seu coração aqui no altar do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, para bem celebrarmos esses santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Cantando o ato penitencial, mergulhemos nesse infinito amor desse Deus que é misericórdia, que a todo momento vem até nós para nos alcançar com seu amor. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar. Sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança, e da aspersão do sangue mais eloquente que a de Abel. Palavra do Senhor. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em
meio ao vosso povo. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso povo. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora. Seu nome santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Recordamos, ó Senhor, vossa vontade em meio ao vosso templo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Como ouvimos dos antigos, contemplamos, Deus habita esta cidade, a cidade do Senhor onipotente, que ele guarde eternamente. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como um testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, por meio do Evangelho, desse Evangelho que acabou de ser proclamado, Jesus nos ensina coisas necessárias para um verdadeiro missionário. Nesse Evangelho, ele envia os 12 em missão, mas também quando ele envia os 72 discípulos, são as mesmas recomendações. O Evangelho dos 72 discípulos nós recordamos há poucos dias em outra Santa Eucaristia. Hoje, ele envia os 12. Lembrando aqui que o número 12 é sinal de totalidade. Então, o evangelista Marcos aqui,
ele não está falando só dos 12 ou dos 72, mas ele quer falar aqui da totalidade do envio do Senhor. Todos são chamados, não só os 12 ou os 72, mas todos que foram encontrados pelo Cristo são chamados a ser missionários e são enviados em missão. Missionário não é somente aquele que largou tudo, largou família, bens, riquezas, para entregar totalmente a sua vida numa vida religiosa, numa vida consagrada em uma comunidade. Mas veja, todos chamados e cristãos, no lugar onde Deus te coloca, é um missionário. Ou você acha que ser missionário é apenas ser cristão, é apenas rezar suas pequenas orações ali durante o dia e isso basta, ali sozinho na sua casa e nada mais? Não. Aquela voz de Deus para o profeta Isaías ecoa ainda hoje nos nossos ouvidos. Quem enviarei eu? Quem irá por mim? O Senhor gritando para Isaías escutar que ele estava o enviando, Isaías meio resvalando no chamado ali, ele dizendo: quem eu enviarei? Então quem irá por mim? Também aquela voz de Jesus nos evangelhos que ecoa falando que a messe é grande e poucos são os operários. O Senhor chamando operários para a sua messe, aqueles que ele já encontrou e que são chamados. Quando nós dizemos sim ao chamado de Deus, nós passamos a ser a sua voz. Na comunidade, na família, no trabalho, onde pudermos chegar, nós seremos a voz de Deus como missionários. Por isso nós devemos dar testemunho de valores religiosos, morais, cristãos, onde estivermos, e mostrar a alegria que emana do Evangelho. Evangelho Gaudium, como tem aquele documento da igreja. Nós como cristãos, missionários, devemos exalar essa alegria que emana do Evangelho, a alegria que brota do Evangelho. E isso precisa estar estampado em nós. Primeiro ponto a destacar a partir disso, e que eu já falei várias vezes em homilias e repito agora, nós como cristãos, pelo batismo, somos seguidores de Cristo. Não só apenas seguidores de Cristo, mas somos chamados de discípulos. E discípulo, todo discípulo, o seu objetivo é ser igual ao mestre. Seja em qualquer arte, o discípulo ele quer ser igual ao mestre. E ele vai fazer de tudo, olhando para o mestre, em ser igual. Nas atitudes, olhando em cada gesto, em cada ato, ele vai olhando para o seu mestre para ser igual. Então, o discípulo não é somente um seguidor, mas ele deve ser igual ao mestre. Então, cristão, missionário, é ser Jesus, onde ele enviar. O primeiro ponto aqui, firmar, quando Jesus envia os 12, os 72 discípulos, ele os envia nos lugares onde ele mesmo deveria ir. Então aqui, Jesus já confirma que não é apenas ser um seguidor dele, mas deve ser ele onde ele deveria estar. Como ele não podia estar em todos os lugares que, claro, ele era Deus, mas naquele momento ali ele estava encarnado na nossa natureza e ele quis que outros fossem ele onde ele deveria ir. E aqui, Jesus não manda como um tapa-buraco, não. Eu não posso ir, estou aqui na Galileia, eu vou mandar outro ali em outra localidade para tapar o buraco. Não. Jesus, como no Evangelho fala, ele dá aos apóstolos o poder e a autoridade. Não qualquer poder e autoridade, mas ele dá o seu poder e a sua autoridade para que eles, onde estiverem, esteja ali também o poder e a autoridade do próprio Cristo. E aqui destacar esse segundo ponto. Jesus dá aos apóstolos os seus poderes. Quais são? Pregar a palavra. Pregar com eloquência, com alegria. Pregar o Evangelho na sua eficácia. E mais, expulsar os demônios, curar os doentes. Mas eu preciso lembrar aqui, o poder não é do discípulo, mas do Cristo.
A autoridade não é do discípulo, mas a autoridade é do Cristo. E aqui eu já destaco um primeiro perigo do missionário, de todo missionário. A partir disso, da autoridade que é dada por Deus ao discípulo, ao missionário, 2 perigos: vaidade, orgulho. 2 grandes perigos que podem destruir a vida daquele que foi chamado pelo Cristo. Ele precisa sempre lembrar que tudo o que fizer é em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus. O poder é de Jesus e não é meu. O poder da palavra não é meu, é do Cristo. O poder de você impor as mãos e a cura vir sobre algum doente é de Deus. De expulsar alguém, de expulsar o demônio de alguém, é de Deus, a autoridade é dele. E lembrar sempre que possa ecoar sempre na nossa mente o que João Batista falava: que ele cresça e que eu diminua. Aqueles que se aproximarem de nós não devem ser nossos seguidores, mas seguidores do Cristo. Sempre mostrar para o Cristo, como João Batista fazia. Sempre mostrar a Ele o Cordeiro, é Ele o Messias, eu não. Eu não sou digno nem de desatar a correia de suas sandálias. Outro cuidado que nós devemos ter na nossa vida como cristão, como missionário, como discípulo do Cristo, é o ciúme. Veja, Jesus mandou de 2 a 2, e existe um grande perigo. De um ali, dos dons, Deus dá dons diferentes para cada um. E talvez um dos 2 se destacou mais ali na pregação, ou se destacou mais pela autoridade do Cristo ali nas curas, nos milagres. E aqui eu lembro lá da comunidade de Corinto. Quando Paulo pregava em Corinto e passou um longo tempo em Corinto, depois ele saiu, Apolo, que acabou sendo discípulo do próprio Cristo ali, e começou, ele tinha nas palavras, era um grande pregador da palavra. E a comunidade começou a se dividir. Uns diziam que eram de Apolo, eu sou de Apolo, eu sou discípulo de Apolo. Outros, não, eu sou discípulo de Paulo. E Paulo ficou sabendo dessa divisão na comunidade. E aí Paulo disse: nós não devemos estar dizendo, eu sou discípulo de Paulo, ou discípulo de Apolo, ou seja de quem for. Não, nós somos todos do Cristo, discípulos do Cristo, e não ficar se dividindo a comunidade, os missionários, chamados a evangelizar, a ser outro Cristo, e parando em meio a isso, a vaidades, a ciúmes, a orgulho, a divisões. E aí sempre lembrar do que João Batista falou: é Ele o Cordeiro, é Ele o Cristo, que eu diminua, que Ele cresça. Depois Jesus no Evangelho dá alguns conselhos. Não devem levar consigo provisões, mas só bastão e as sandálias. O bastão e as sandálias é o sentido do missionário, né? O bastão ali para ajudar nos caminhos tortuosos ali com pedra, às vezes subindo em algum monte. E as sandálias também por causa dos pés do missionário. Mas claro, aqui nesse ponto que ele também fala de levar apenas uma túnica, o que Jesus está falando aqui é do despojamento. O missionário, aquele que é chamado a ser um seguidor, não só um seguidor, mas outro Cristo ali na missão, ele precisa ser despojado de tudo. Não ter apegos. Claro que naquele tempo, ter 2 túnicas era sinal de riqueza. Claro que hoje ter 2 mudas de roupa não é sinal de riqueza. E nós precisamos ter para revezar as roupas, né? Não ficar só com uma. Mas aqui o Cristo não está falando apenas disso, ele está falando dos exageros. Nós como missionários não devemos ser exagerados nos bens, nas coisas, naquilo que possuímos, porque quando nós carregamos muitas coisas, possuímos muitas coisas, nós perdemos tempo cuidando delas, cuidando das coisas que nós temos, dos bens que possuímos, e vamos gastando tempo preocupados naquilo que possuímos, naquilo, seja a riqueza, seja o que for a riqueza, seja aquilo que nós vamos carregando de excessos. Nós vamos nos preocupando com tudo isso, e aí perdemos tempo no anúncio. Nós devemos ser homens e mulheres totalmente disponíveis, despojados,
livres de todo tipo de exagero. Claro que aqui nos limites de cada vocação, né? Isso é importante destacar. Casados nos limites da sua vocação. Nós não podemos comparar aquele que é casado, que tem suas preocupações na família e também na vida missionária, com aqueles que têm uma entrega total, seja padres celibatários, aqueles consagrados em uma comunidade que entregaram totalmente a sua vida para viver na entrega total ao Senhor. Claro, cada um no limite da sua vocação, do seu chamado. Outro ponto a destacar: o missionário, ele precisa estar sempre preparado para duas coisas: o sucesso da missão, mas também o fracasso e a rejeição. O fracasso aqui no sentido daqueles que vão rejeitar a palavra, que vão rejeitar o anúncio do Evangelho. E Jesus, ele mostra isso na liturgia ontem, da missa de ontem. Jesus mostra, que é um capítulo anterior a esse que nós lemos aqui do Evangelho, ele mostra na sua própria pele. Antes de enviar os 12 discípulos, ele chama todos eles para ir em Nazaré, na sua cidade natal, onde ele foi criado. E veja, é tudo pedagogia do Cristo. Veja, antes de enviá-los em missão, ele leva a Nazaré, cidade onde ele foi criado, para que os discípulos vejam nele a rejeição que ele teria. E quando ele chega lá, ele vai na sinagoga e vai anunciar a palavra, e o seu próprio povo começa a questioná-lo. Mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro? Não é o filho de José? Não é o filho de Maria que vivia conosco aqui? Os seus parentes não estavam conosco? Como ele pode fazer tudo isso, ensinar, fazer tudo o que ele faz? E Jesus fala aquelas palavras que o profeta não é bem aceito na sua pátria. E ali em Nazaré a palavra fala que Jesus não fez muitos milagres, curou alguns doentes, poucos ali, mas não fez muitos milagres por causa da rejeição daquele povo, de onde ele foi criado. E ele mostra na sua própria pele, depois, que os discípulos que vão ser enviados, que vão ser rejeitados também, no anúncio do Evangelho. Então, o discípulo precisa estar preparado tanto para o sucesso no anúncio do Evangelho, tanto para a rejeição, a perseguição. Outro ponto: os 12 discípulos partiram e pregaram que todos se convertessem. Pregavam a conversão. De nada vai valer a pregação do discípulo se ele pregar a conversão, mas se dentro dele ainda não vive a conversão. Claro que nós sabemos que a conversão não é de um dia para outro, não é total, eu me converti e agora pronto, não preciso mais me converter. Nós temos aquela conversão inicial que deixamos para trás a vida velha, mas cada passo que nós vamos dando, nós vamos percebendo coisas, pequenas coisas, que nós precisamos dia após dia de conversão. Aquele que anuncia a conversão e que prega a conversão precisa já mostrar que na sua vida ele é o primeiro a buscar a conversão. Por mais que ainda tenha fragilidades, mas que ele próprio já está buscando. E que as pessoas vejam que ele está se dedicando a ser melhor, a ser santo, a viver a conversão já primeiro na sua vida. Aquele que prega é preciso viver o que prega. Por fim, o último ponto que eu quero destacar desse evangelho: expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes. Aqui eu lembro de um episódio do evangelho lá de Mateus, que um dia chegou um homem diante de Jesus, desesperado, trazendo com ele o seu filho e dizendo para o Cristo que o seu filho, ele ora caía no fogo, ora na água, era um lunático, sofre muito, não sabia o que fazer com seu filho, não sabia o que acontecia com seu filho. E Jesus olha para ele e para aquele menino e expulsa o demônio que estava naquele menino. Mas é importante lembrar que quando o homem chegou com o seu filho, ele disse para Jesus: eu já apresentei o meu filho para os teus discípulos e eles não conseguiram curá-lo.
não conseguiram fazer nada com meu filho. Veja, os discípulos que receberam a autoridade do Cristo, que receberam o poder de anunciar, de expulsar demônios e curar os doentes, não curaram aquele menino. E aí Jesus fala aqui, depois dos discípulos falarem, por que nós não conseguimos curá-lo? E Jesus disse, raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturá-los? E Jesus diz, por causa da vossa fé, a falta de fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta para aqui ou para ali, e ela vai. E nada será impossível para aquele que tem fé. E Jesus fala outra coisa importante. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. É preciso para o missionário, e aqui o último ponto, os últimos pontos, para o missionário, para aquele que quer ser discípulo e quer ser igual ao seu mestre, ser outro Cristo, ele precisa ter uma fé. Uma fé como Cristo, se for igual ao tamanho do grão de mostarda, já é suficiente. Mas é preciso mostrar essa fé na vida, atos de fé. E também outra coisa importantíssima, a vida de oração. Como ele disse, essa espécie de demônio só se pode expulsar pela força da oração. O discípulo que quer ser outro Cristo, que precisa ser, ele precisa ser um homem e uma mulher de oração intensa. Como eu disse, não somente rezar as suas poucas orações ali e achar que só isso basta. É preciso ser íntimo do Cristo. Se quer ser Cristo, e que nós somos chamados a ser, nós precisamos olhar para Ele e fazer o que Ele fazia. Antes de qualquer coisa, Ele subia no monte para orar. Antes de escolher os 12, Ele subiu no monte para escolher. Antes de qualquer ação, você via, Jesus subia no monte, às vezes passava a madrugada. Gaste tempo com aquele que você quer ser igual. Gaste tempo com aquele que você quer se configurar. Porque veja, o demônio ou os anjos decaídos, discípulos do demônio, eles só irão obedecer a tua voz se o demônio ver Cristo em você. Porque o demônio só sairá de alguém. Aquela pessoa só será curada do seu mal, do demônio que toma conta da vida daquela pessoa, se o demônio ver em nós o Cristo habitando aqui dentro. Se ele perceber que dentro de nós existe realmente a autoridade do Cristo. E para que o Cristo habite em nós e seja tudo em nós, nós precisamos fazer por onde? Viver uma vida de oração, intimidade com Deus, ter atos de fé, porque assim todo mal será disperso quando nós pronunciarmos a palavra com a autoridade do próprio Cristo, com o poder do próprio Cristo. Se vivermos longe de uma vida de conversão, em pecados graves, o inimigo vai nos ridicularizar. O inimigo vai olhar para nós e vai dizer, quem é você? Como nenhum dos evangelhos aconteceu. Quem é você? Eu conheço o Cristo, mas quem é você? O demônio, ele só vai sair. Seja aqui, eu não falo somente de possessão, mas do mal. O demônio, ele não só age possuindo uma pessoa totalmente, mas ele vai possuindo aos poucos, nas pequenas coisas. Então, que o próprio Cristo habite em nós e que o poder dele possa ser verdadeiro em nós pela força do seu Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse ofertório entregue a sua vida, totalmente a sua vida nas mãos do Senhor. E você que está em casa, né, aqui na TV ao lado tem o QR Code que você pode fazer a sua doação. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio
que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou os nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo eleito, Vladimir, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição
E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a
te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Sim, Senhor Jesus, queremos ser inteiramente Teus, Senhor. Reina na nossa vida. Queremos nos abandonar inteiramente a Ti, Senhor. Tudo que somos, que possuímos, não queremos ter apego às coisas, mas somente a Ti, Senhor. Não deixa que nos apeguemos às coisas daqui, dessa terra, mas que nos apeguemos somente a Ti, Senhor. Que possuímos coisas, mas que sempre tenhamos os olhos para o alto, para as coisas do alto. Que vivamos com coisas nesse mundo que precisamos viver, mas sempre com os olhos no alto. Desapegado de tudo aqui, apegado somente ao que nós viveremos eternamente ao Teu lado, o céu, apegados ao céu, vivendo aqui plenamente, mas olhando para o alto, para o nosso futuro ao Teu lado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado pela Tua salvação, porque Tu nos salva neste dia, nesta hora, Senhor. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós os pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica que confiante vos apresentamos nesse momento. Acolhei esse povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos esse filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Nessa bênção final, apresenta também os objetos, aquilo que você quer que se torne um sacramental. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu não buscava a Ti, muitos caminhos sempre valiam mais, tanto lutei contra o amor, este amor que não findou, desde sempre me amou, mas agora